Olá, um político jovem, mas com uma carreira e um nome já consolidados. Ele foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Maceió por 2 gestões. Temos o prazer de receber-no com a palavra pela 3ª vez, porém é o primeiro que vem na condição de consolidado como candidato. Agora não é mais pré-candidato, candidato sim, passadas as convenções, foi formalizado, oficializado o seu nome. Eu me refiro aqui ao candidato ao governo de Alagoas, pelo PSD, Rui Palmeira. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês do ACTA, fazendo esse bate-papo onde vamos debater nossos projetos, propostas e o nosso trabalho, sobretudo, à frente da nossa Prefeitura de Maceió durante 8 anos. Prazer é sempre nosso. E para começar, esse iniciozinho de semana, começando aí com o dia 8 de agosto, já tem alguma coisa mais atual em relação a pesquisas, porque as pesquisas são dinâmicas aí, já tem número novo? Olha, Felipe, em toda pesquisa minimamente séria, nós estamos bem colocados. Há um cenário bastante embolado entre 4 candidatos, agora já são não mais pré, agora todo mundo candidato, já depois das convenções. E eu fico muito tranquilo em relação a isso. A gente, na minha primeira eleição para prefeito de Maceió em 2012, eu comecei, nesse período mais ou menos, eu era o 3º colocado nas pesquisas, venci a eleição no primeiro turno. Na minha reeleição, nesse momento, eu estava atrás do ex-prefeito Cícero Almeida entre 10% e 12%. E venci a eleição no segundo turno, mas uma vitória larga. Então, não tenho a menor dúvida que quando as pessoas compararem, quando nós apresentarmos nossas propostas, quando, Felipe, foi iniciado o guia eleitoral, os debates, eu tenho certeza que a gente estará no segundo turno dessas eleições. E a propósito disso, tem realmente esse momento, essas pesquisas colocam aí o senhor realmente nessa condição a princípio, mas qual é, na tua opinião, na tua avaliação, como a gente falou, apesar de jovem, um político já experiente, qual é a tua avaliação do peso que deverá ter esse transcurso aí? Sobretudo, guia eleitoral e agora a condição de candidato, o que vai pesar mais aí? Olha, Felipe, obviamente meus 3 oponentes principais, 2 são senadores e um é o atual governador eleito indiretamente pela Assembleia. Então os 3 tinham maior visibilidade do que eu. Eram convidados a dar entrevistas, por exemplo, para falar de diversos temas da atualidade, sobre o trabalho deles no Senado ou no governo. E agora não, agora a coisa vai ficar igual para todo mundo. A gente vai ter um bom tempo de televisão, menor do que 2 dos adversários e maior do que um deles, mas suficiente para mostrar o nosso trabalho. Estaremos desde já, Felipe, garantindo ao eleitor alagoano, estarei presente em todo e qualquer debate para o qual for convidado. Eu acho que eles são de extrema importância. O guia eleitoral é importante, mas há ali algo preparado, você tem ali um bastidor, tem um teleprompter. Eu acho que o eleitor realmente tira muitas dúvidas em relação ao seu candidato num debate ao vivo, um tete-a-tete entre os candidatos, que é muito positivo. Então, garanto que estarei presente a todos os debates nas eleições deste ano. Uma avaliação que a gente sempre coloca aqui, diariamente, praticamente, quando a gente fala no programa aqui no Jornal do ACTA, por exemplo, é que além do fator intenção de voto, pesa muito o índice de rejeição. E um desses candidatos que o senhor mencionou, por acaso, que estaria, segundo algumas pesquisas, no começo ainda no período de pré-campanha, que estava à frente, tem o maior índice de rejeição, quase 3 vezes o segundo colocado. Fernando Collor é o mais rejeitado de todos. Isso, na tua opinião, já o coloca fora da disputa? Acredito que não, Felipe. Eu acho que é uma eleição imprevisível. Tenho convicção, Alagoas nunca teve uma eleição com 4 concorrentes competitivos, que qualquer um deles pode ir para o segundo turno. Acho que o ex-presidente Collor também é um concorrente que deve ser respeitado pela sua história, já foi governador, prefeito, presidente, agora que já teve todas as chances e acredito que não soube aproveitá-las. Mas, claro, irei respeitá-lo, assim como irei respeitar
o Paulo Dantas e o Rodrigo Cunha, vou apresentar propostas, vou fazer campanhas como eu sempre fiz, com alto nível, e espero o mesmo dos meus oponentes. A propósito, dá para taxar, terá segundo turno a eleição para governo em Alagoas? Já dá para cravar isso? Certamente, Felipe, é muito difícil que não aconteça segundo turno. Claro que, por exemplo, na minha primeira para prefeito de Maceió eram 8 candidatos, tinha muita gente com voto e a tendência era que fosse uma eleição de 2 turnos, mas a gente terminou ganhando aquela eleição ainda no primeiro turno. Essa eleição tem tudo para ir para o segundo turno, então será uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então o concorrente que não tiver fôlego, ele pode largar na frente, mas no meio do caminho ele vai ficando para trás, como a gente já viu em inúmeras eleições em Alagoas e fora daqui. E a propósito, fôlego, né, se traduz em muito em elementos políticos e eleitorais, sobretudo em aliança, em grupos, em aliados com quem se está na chapa. Nunca é demais relembrar quem é o grupo, quem é a chapa de Rui Palmeira para o governo do estado. Felipe, nós firmamos uma coligação com 2 partidos, né, além do meu. Então temos PSD, Patriota e Republicano. Né, o Patriota é um partido menor, mas vai somar no tempo de televisão. E o Republicanos e o PSD são 2 grandes partidos do nosso país que vão nos dar um bom tempo de televisão. Vamos ter um tempo necessário para mostrar a nossa história, nossos projetos e nossas propostas para Alagoas. Como o senhor já frisou, inclusive aqui, já na entrevista, por mais de uma vez, essa questão vai ser muito frisada, será a tua diretriz da campanha, será a diretriz, o foco do discurso de Rui Palmeira, mostrar o que foi feito? Certamente, Felipe, porque em algumas regiões do estado há ainda um desconhecimento em relação ao meu nome, né? Sobretudo no Agreste, no Sertão, são regiões que têm uma dependência menor de Maceió, seja para questões de educação, de saúde, a própria televisão local não chega, as pessoas assistem muito a parabólica, através de parabólica, então eu quero focar muito em mostrar o meu trabalho como deputado estadual atuante, deputado federal que foi considerado um dos melhores do parlamento naquele período e prefeito de Maceió, e tivemos grandes ações aqui nos 2 mandatos. Eu tenho que levar essa mensagem, sobretudo para as pessoas que não conhecem a minha história. Muito se tem colocado que no âmbito nacional há inclusive até um temor sobre isso, seja uma eleição polarizada ou mais do que isso, com reflexos até violentos dessa polarização. A gente tem visto isso no âmbito nacional, sobretudo, já viu, e já viu aqui em Alagoas também. Há, na tua opinião, preocupação, apreensão, temor ou nada disso? Deve se refletir também ou não na eleição para âmbito estadual? Felipe, eu acredito que não. Hoje, em qualquer pesquisa, quando você faz uma pesquisa para presidente na espontânea, 70% dos eleitores já escolheram o seu candidato, e que geralmente é Lula ou Bolsonaro. Quando você faz uma pesquisa para governador do estado, 60% das pessoas não têm ainda candidato na espontânea. Então isso mostra que a polarização não chegou aqui à nossa eleição local. Eu acho que quem tenta firmar uma falsa polarização é porque não tem proposta. Acredito que o próximo governador de Alagoas tem que ter a capacidade, Felipe, de dialogar com o próximo presidente, seja ele quem for. E eu tenho experiência em relação a isso, que enquanto prefeito de Maceió, eu tive que dialogar com os governos Dilma, Temer e Bolsonaro e conseguir trazer recursos e melhorias para a cidade sobre os 3 diferentes governos. Ok. Bom, como a gente falou, com elementos, com conteúdo. Essa é a proposta do Com a Palavra, essa é a proposta do Acta e a gente, imagino, tem cumprido. Vamos para o intervalo, já a gente retorna. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como a rede de monitoramento do solo nos bairros está sendo completada. 46 novos DGPS estão sendo instalados na rede que já existe no entorno dos poços de sal, nas áreas de desocupação e monitoramento e também nas áreas adjacentes, que incluem os flechais e Bom Parto. Esses equipamentos detectam eventuais movimentações do terreno com alta precisão e foram definidos pelo Comitê de Acompanhamento Técnico, formado pela Defesa Civil Nacional e Municipal e a Braskem.
Com a conclusão da instalação dos novos equipamentos, um total de 77 DGPS passam a fazer parte da rede de monitoramento, que é uma das mais modernas do país. Os dados coletados são enviados em tempo real para a Central de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que conta com a consultoria da Universidade Federal de Pernambuco para analisar e acompanhar as informações. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. A gente volta com este segundo bloco entrevistando o candidato ao governo de Alagoas pelo PSD, Rui Palmeira. A gente acabou agora há pouco, no outro bloco, falando dessa questão de âmbito nacional, dessa polarização, uma questão mais de âmbito ideológico. E a propósito disso, quem é do apoio tanto do âmbito político, partidário, quanto pela proximidade? Olha, Felipe, primeiro, com muito orgulho, eu aprendi em casa a respeitar as diferenças, né? Com meu pai, que era um homem de direita, conservador, mas jamais um reacionário. Meu pai, por exemplo, foi o último governador de Alagoas do regime militar e naquela época muita gente que estava voltando do exílio, a exemplo de Maria Ivone, de Selma Bandeira, foram aproveitadas no governo de Alagoas. O governo precisava de mão de obra qualificada e essas pessoas precisavam de uma nova oportunidade. Muita gente ingressou no Estado naquele momento e ele não fazia não tinha qualquer preconceito em relação a essa questão política ideológica, né? Tem um tio, Vladimir Palmeira, que foi um dos fundadores do PT, que é uma grande figura, e ele e meu pai divergiam na política, só tinham em comum serem torcedores do Fluminense, então havia algo em comum, mas aprendemos a respeitar isso na família. Eu respeito quem escolhe votar no candidato A, B ou C. Na minha coligação, Felipe, por exemplo, tem gente que vota em Lula, tem gente que vota em Bolsonaro e tem gente que vota em Ciro Gomes. Então a gente tem que saber respeitar essas diferenças. Acho que o que está acontecendo é muito triste no país, né? Inclusive já aconteceu uma morte lá no Paraná por conta dessa estupidez ideológica, e a gente não pode admitir que isso aconteça aqui em Alagoas. A gente espera e pede a Deus que tenhamos uma eleição tranquila e que as pessoas podem não gostar do outro lado, mas que respeitem as posições políticas e ideológicas de cada um. O candidato vai colocar isso, ou na condição de candidato é melhor se preservar perante o eleitorado e até para não causar algum desconforto entre esses aliados? Felipe, como eu tenho aliados que votam em diferentes candidatos a presidentes, como eu não tenho um partido na minha coligação que lançou um nome candidato a presidente, o meu posicionamento será de neutralidade. E a propósito da questão mais local, mas ainda falando de ideologia, havia um grupo, o senhor consolidou grande parte dessa carreira já consolidada de político no PSDB, até o nome traduz social-democracia. Hoje está num partido que até um pouco tempo era colocado como crivado de direita mesmo, está seguindo com outros partidos também dessa linha ideológica. Havia uma proximidade com outros nomes, outras lideranças igualmente jovens aqui. O que aconteceu? Rui Palmeira, o político Rui Palmeira, mudou de ideia? Foi uma necessidade, uma tendência eleitoral? Mudou de ideologia? Não mudou? Olha, Felipe, eu sempre, ao longo dos meus anos, não só na política, enquanto eleitor, desde 1994, ainda votei na cédula de papel, Felipe. E meu colégio eleitoral era interessante, era dentro do mar, que era no Alagoinha, né? E eu falava isso em Brasília, a turma não acreditava. Então eu votava literalmente dentro do mar, ainda na cédula de papel. E daquela eleição até a última, eu votei nos candidatos a presidente do PSDB. Passei depois como deputado federal e 2 vezes prefeito de Maceió, estive no PSDB. Infelizmente, no momento que o senador Rodrigo Cunha foi eleito, eu passei a presidência a ele e ele tomou um rumo de apoiar o candidato JHC, que era meu adversário. Eu queria lançar um candidato próprio, então houve uma incompatibilidade, eu saí do partido. E ano passado recebi um convite do Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, que foi grande amigo de meu pai, para assumir a legenda aqui em Alagoas e isso me ajudou muito a viabilizar a nossa candidatura a governador do estado.
A propósito dessa questão, dessa menção que o senhor faz a gestor no âmbito que o senhor esteve agora até pouco tempo, a Prefeitura de Maceió, o senhor colocou numa entrevista recente que tinha a expectativa de que os políticos tivessem a grandeza de reconhecer quem fez algo que viabilizou, né, inaugurações que estão sendo feitas, obras que estão sendo realizadas naquela gestão dali. Eu falo isso porque na última oportunidade que tivemos o prazer de tê-lo no Com a Palavra, o senhor mencionou a dificuldade que estava sendo, que tinha sido para a gestão do senhor de viabilizar questão de terra, de questão de propriedade, questões cartoriais, institucionais, em tribunais, no Rio, em Recife, em órgãos federais e tudo mais. Primeiro, antes de terminar a pergunta, faz uma retrospectivazinha dessa que o senhor fez. O que foi viabilizado nessa época, na época da gestão Rui Palmeira para Maceió? Bom, Felipe, eu até assisti uma propaganda atual da Prefeitura de Maceió que eu achei interessante, que todas as ações que estão elencadas são ações que vieram da nossa gestão. 3.000 casas entregues, isso aí não caiu do céu, a gente deixou essas casas em construção, parte delas já bastante adiantada e foram entregues pela atual gestão. Precatório do Fundef, isso aí eu fui ao TRF do Recife pelo menos 3 vezes, e nós usamos a Procuradoria do município para litigar e não escritórios privados. A Procuradoria do município conseguiu reverter uma decisão do TRF, né? Eu fui lá, conversei. 2 desembargadores alagoanos, Dr. Paulo Roberto e Dr. Paulo Cordeiro, foram fundamentais para que isso acontecesse. E nós, quando esse recurso chegou em 2020, mais especificamente em julho de 2020, nós abrimos uma conta específica e deixamos alocados 180 milhões de reais para os profissionais de educação. As ações de pavimentação de ruas, que era o programa que nós nominamos de Nova Maceió, a atual gestão somente mudou o nome, mas o programa é o mesmo. As ruas pavimentadas, todas elas são com recursos que nós conseguimos com um banco internacional, com o CAF, um programa importantíssimo que pavimentou ruas no litoral norte e na parte alta de Maceió, né? Clima Bom, Aeroclube, Santa Lúcia, Cidade Universitária, Vilagem Campestre. Muita coisa foi feita ainda na minha época e a gente deixou muito recurso e obras em andamento, com contrato assinado, então essas obras vêm da nossa gestão. Eu acho que falta ao atual prefeito um pouco de grandeza política de dizer isso, olha, isso aqui eu estou dando sequência a um projeto que vem da gestão passada. Eu acho que isso não é motivo de vergonha, muito pelo contrário, era motivo de grandeza política que infelizmente o atual prefeito não tem. Mas para um político, de repente, reconhecer e até passar o crédito para, no caso do senhor, dos senhores adversários, não é dar um tiro no pé, não? De maneira nenhuma. Você vê, Felipe, por exemplo, uma ação importante para a cidade de Maceió, que foi iniciada pelo ex-prefeito Cícero Almeida e concluída por mim, a urbanização da favela de Jaraguá. Toda entrevista que você pegar a minha no passado, eu sempre fiz questão de dizer, as pessoas, parte delas foi removida para os apartamentos na Praia do Sobral, que foram construídos e entregues pelo ex-prefeito Cícero Almeida. O problema é que a favela não foi completamente removida e novas invasões aconteceram e a gente teve que... foi uma luta imensa, a gente levou ali 3 anos também, problema judicial. Fui também ao TRF lá no Recife mais de uma vez tratar disso, graças a Deus e a nossa equipe conseguimos remover a favela e urbanizar aquela área do Jaraguá, que era uma chaga aberta na cidade de Maceió. Então, uma ação que iniciou com o Cícero e foi concluída por nós. E que o senhor registrava? Certamente, sempre registrei. Para o cidadão, para alguém que já tem essa carreira, esse convívio com a política, e para o político também, fica algum rancor, algum sentimento assim meio negativo em não ver esse reconhecimento de um esforço, como o senhor está colocando aí, um trabalho que é feito, não ficou só no gabinete, ou seja, uns trabalham, é a velha história de que se coloca na política, né? Não se faz muito a obra de saneamento porque ela fica debaixo da terra. Nesse caso aí, a analogia é mais ou menos a mesma. O senhor foi lá no tribunal, fez aquele trabalho todo e tudo mais, e quem no final das contas descerra a placa é outra pessoa. Não fica esse sentimento, não? De maneira nenhuma, Felipe. E falando de saneamento, nossa gestão foi a primeira na cidade de Maceió que conseguiu recursos para fazer um grande investimento em obras de saneamento. No litoral norte,
infelizmente, e aliás a obra está paralisada pela atual gestão, e na parte alta de Maceió. Então, a Aeroclube, Santa Lúcia, Cidade Universitária, aquela região imensa, toda ela está recebendo investimento em saneamento básico. Não havia infraestrutura naquela região. Foi a primeira vez que a Prefeitura investiu maciçamente em saneamento básico, drenagem para evitar os alagamentos naquela região, que era uma constante. É claro que fica, muitas vezes, uma frustração pessoal de não ter entregue determinada obra, mas eu fico muito feliz de ter conseguido plantar sementes no passado que hoje estão frutificando em prol da cidade de Maceió. Ok. E a gente vai encerrando este segundo bloco do Com a Palavra, entrevistando aqui o candidato ao governo de Alagoas pelo PSD, Rui Palmeira. Ele falou realmente aí de toda essa, fez um balanço significativo da gestão enquanto prefeito, e eu deixo a pergunta aqui no ar. E para Alagoas? No próximo bloco. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como a rede de monitoramento do solo nos bairros está sendo completada. 46 novos DGPS estão sendo instalados na rede que já existe no entorno dos poços de sal, nas áreas de desocupação e monitoramento e também nas áreas adjacentes, que incluem os flechais e Bom Parto. Esses equipamentos detectam eventuais movimentações do terreno com alta precisão e foram definidos pelo Comitê de Acompanhamento Técnico, formado pela Defesa Civil Nacional e Municipal e a Braskem. Com a conclusão da instalação dos novos equipamentos, um total de 77 DGPS passam a fazer parte da rede de monitoramento, que é uma das mais modernas do país. Os dados coletados são enviados em tempo real para a Central de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, que conta com a consultoria da Universidade Federal de Pernambuco para analisar e acompanhar as informações. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. A gente volta para este terceiro e último bloco, está rendendo a entrevista, né? Terceiro e último bloco com o candidato ao governo de Alagoas pelo PSD, Rui Palmeira. Deixei uma pergunta no ar agora há pouco e coloco neste momento. Pelo que o senhor colocou aí de realizações, de efetivas realizações e projetos implantados, sementes e projetos efetivados, se dependesse de Maceió, tudo ok. Mas para Alagoas é um pouco mais. O que está dimensionado? Já tem uma ideia de como é que vai ser, o que Alagoas precisa, propostas para o estado de Alagoas, para o candidato ao governo Rui Palmeira faz? Primeiro, Deus lhe ouça, viu, Felipe? Já me chamou de governador, vai que pega, né? Sem dúvida, Felipe, algumas ações que nós implementamos em Maceió, nós queremos replicar no estado de Alagoas, a exemplo do nosso trabalho na educação. Quando nós assumimos, nomeamos a professora Ana Deise Dória para a Secretaria de Educação, que teve total autonomia para montar sua equipe, e ela montou uma equipe com muitos servidores efetivos do município de Maceió, e nós avançamos. Maceió era a penúltima capital nordestina no IDEB, que é a avaliação do Ministério da Educação, deixamos Maceió na 4ª colocação. Então, mostra que foi um trabalho bem feito. Entregamos 17 novas creches, reformamos dezenas de escolas, entregamos pela primeira vez uniforme escolar completo, com tênis, calça, mochila. Então são coisas até simples, eu diria, Felipe, mas que não se fazia no passado. Então a gente inaugurou esse novo tempo na educação de Maceió e queremos implementar isso também na educação estadual. Acho que um dos grandes problemas que temos hoje é o quantitativo de vagas na educação profissionalizante. De 100 mil alunos no ensino médio do estado, somente 6 mil estão no técnico profissionalizante. A gente precisa aumentar esse quantitativo para o jovem deixar o ensino médio capacitado para o mercado de trabalho. E quero apresentar desde já como proposta uma escola de ensino médio voltada para o turismo. Nós temos que fazer a capacitação do nosso jovem para o turismo. A gente pega hoje um exemplo, Maceió, na região norte, nosso litoral norte, em Milagres, Porto de Pedras, Passo Camaragibe, tem pousadas de altíssimo padrão, tem milhares de pessoas que vêm do centro-sul brasileiro até do exterior,
E muitas vezes essas pousadas precisam contratar mão de obra em Pernambuco, porque não encontram jovens alagoanos devidamente qualificados. Então a gente precisa qualificar esse jovem. Então é uma ação em duas vertentes: educação, qualificar esse jovem, nesse caso especificamente, Felipe, voltado para o mercado do turismo, e também é uma ação para empregar o jovem. Então educação e emprego, que são dois dos grandes problemas de Alagoas no presente. A gente precisa investir nisso para que no futuro esse jovem tenha melhores oportunidades de emprego. Ou seja, por incrível que pareça, Alagoas tem sim vagas de emprego para mão de obra altamente qualificada, não é nem só qualificada não, sem desmerecer as demais, mas altamente qualificada, bilíngues, pessoas com alta capacitação, chefes e tudo mais, só que disponibiliza essas vagas sem desmerecer também as outras pessoas em outros estados, e o alagoano ficando para trás. Essa questão da qualificação seria um dos pontos estratégicos, uma das políticas, por assim dizer, estratégicas para o estado. Sem dúvida, é buscar parcerias, buscar o Sistema S, buscar o próprio trade turístico do estado, que tem um maior interesse nesse tipo de qualificação. Todos unidos, e claro, o estado capitaneando esse tipo de ação, nós fazemos esse trabalho profissionalizante voltado para o turismo. Nós temos, como eu disse, como você falou, uma gama de possibilidades para o jovem, né? De chefe de cozinha, de auxiliar de chefe, de sommelier, de gerente, de camareira, de recepcionista. Então, é uma quantidade imensa de oportunidades que a gente muitas vezes não tem o jovem devidamente qualificado para elas. Que outras áreas também? Olha, a indústria, no meu entendimento, Felipe, também é outra mudança de paradigma que o Alagoas precisa. Hoje, você concede um benefício fiscal para uma empresa, se ela se instalar em Maceió, se ela se instalar em Delmiro Gouveia, o incentivo fiscal é o mesmo. No meu entendimento, isso está equivocado. Nós precisamos redimensionar esse tipo de incentivo para que a empresa, quanto mais distante de Maceió, esse pode ser um dos critérios, quanto menor o IDH do município, esse é outro critério, maior será o incentivo. Porque senão as empresas que vêm, a tendência de 90% delas é ficar aqui em Maceió, Marechal, Rio Lago. E a gente precisa interiorizar a industrialização do estado. Empresas e indústrias que buscam oportunidade, cabe ao estado estimular, incentivar, mas dizer, espera aí, eu quero que você vá para esta região. Se você for para aqui, você vai ter um incentivo muito maior do que se ficar em Maceió. E eu tenho rodado esse estado todo, Felipe, e é impressionante como os distritos industriais estão abandonados. Claro que aí precisa também de parceria entre prefeituras e governo do estado. Eu tive recentemente em Penedo, o distrito industrial só existe no papel. Tem uma empresa que chegou lá, cercada de mato por todos os lados, não tem iluminação, não tem pavimentação, não tem drenagem, não tem sistema de esgotamento sanitário. Então cabe ao estado de Alagoas. É muito mais simples para o estado fazer esse tipo de investimento do que uma prefeitura como Penedo, Limoeiro de Anadia, Campo Alegre, que são cidades que têm pequenos polos que podem dar certo desde que o estado invista na infraestrutura dessas localidades. Os setores já instalados, já geradores de emprego, já geradores de riquezas. Bacia leiteira, setor agrícola, o senhor mencionou aí o Litoral Sul, cultivo do arroz irrigado, sertão, para essas áreas, para esses segmentos. Sim, eu acho que o governo atual falhou muito na agricultura. Primeiro, que foi, e não sou contra as indicações políticas, agora a indicação política tem que ter um mínimo de qualificação, Felipe. Não é possível que a gente tenha um secretário de agricultura que não tenha um conhecimento básico do setor. Então a gente precisa rever isso, a gente precisa, quando indicar o secretário, seja do turismo, seja da agricultura, ouvir o setor responsável, como a gente sempre fez aqui na área do turismo. A gente sempre ouviu o trade turístico, eles encaminhavam a lista tríplice e a gente tirava dali um dos nomes sugeridos. Para a agricultura, a mesma coisa. O governo do estado falhou fortemente na agricultura. Antigamente, o projeto da entrega das sementes para o pequeno agricultor era um projeto que deu muito certo, sobretudo até o governo Teotônio Vilela. O atual governo falhou. Primeiro, começou a atrasar a entrega da semente. Então, entregar a semente fora do período de chuva é mesmo que nada. E nos últimos anos passou simplesmente a não entregar. Então,
não tem semente, não tem assistência técnica, não tem um mínimo para o pequeno agricultor. Outro ponto, Felipe, que nós fizemos aqui na Prefeitura de Maceió foi a aquisição de alimentos para merenda escolar. Existe uma lei federal que determina que 30% do recurso para merenda escolar deve ser de aquisição de produtores familiares, de pequenos produtores. À frente da Prefeitura de Maceió, nós fizemos isso já desde 2015, a Prefeitura adquire produtos da agricultura familiar, então a gente comprava laticínios da região de Batalha, comprávamos verduras da região de Arapiraca, comprávamos macaxeira, mandioca da região ali de Porto Calvo. Então a gente passou a adquirir produtos de cooperativas de agricultura familiar. E o Estado só veio lançar isso agora, recentemente, nesse ano. Então é preciso realmente que o Estado utilize esse instrumento e compre a merenda escolar do agricultor familiar lagoano. A propósito também dessa questão, e mencionando essa questão do reconhecimento tão caro para o senhor, algo do governo do Estado que foi positivo, que em Rui Palmeira, chegando ao Palácio República dos Palmares, será mantido? Ou serão mantidos? Certamente, Felipe. Eu acredito que o que está funcionando a gente tem que manter. Né? Não adianta você pensar de forma mesquinha, tacanha, pequena, olhar para um projeto que funciona e dizer, não, vou tirar isso aqui porque ele é a cara do governador que era meu adversário e vou acabar com ele. Eu acho que a gente tem que acabar com esse tipo de coisa aqui em Alagoas. O que for bom, o que estiver funcionando, a gente vai manter com toda certeza. Agora, se não foi bom e não funciona, como é o caso da área de agricultura do Estado, que praticamente nada funcionou, a gente tem que dar uma mudança completa naquela área. Então, o alagoano pode ter certeza que se o projeto for positivo para a população, mesmo sendo uma marca do atual governo, de quem eu sou adversário, ele vai ser mantido. E o que não está dando certo, a gente vai buscar alternativas para melhorar. Sobre questão ainda de adversário, mas voltando um pouquinho na temática geral, voltando a falar de política, um tema assim. Arthur Lira, nome Arthur Lira, fator Arthur Lira, é ainda algo na avaliação política de alguém que está na corrida pelo Palácio República dos Palmares, alguém que pode definir, é um nome poderoso ou será um nome embaraçoso para ter no palanque quem for aliado dele? Olha, Felipe, eu acho que quem tem que responder isso é o senador Rodrigo Cunha. Ele é apoiado pelo deputado Arthur Lira, que sem dúvidas é um homem muito poderoso. Arthur Lira pode muito, mas não pode tudo. Né? E eu estou aqui exatamente para disputar esse mandato de governador do Estado, buscando alianças, mas não imposições. Né? No caso do senador Rodrigo Cunha, por exemplo, ele saiu do partido dele, o PSDB, e caiu de cabeça num partido comandado em Alagoas por um assessor do Arthur Lira. Então, quem tem que falar de Arthur Lira é o candidato Rodrigo Cunha. Como a gente falou, acho que atendeu, né? Meu caro Rui Palmeira, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Felipe. Quantas vezes nos forem solicitados, estaremos à disposição. Se for de interesse do ACTA realizar debate, estou à disposição, como sempre estive, tanto para vocês quanto para toda a imprensa alagoana. Meu muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Esperamos ter podido dirimir algumas das tuas dúvidas, algumas das que ficaram. A gente se desculpa, depois entre em contato e procura tirar, mas rendeu, né? Como a gente falou, acho que foi cumprida essa promessa de ter um candidato de alto nível, alguém que tem o que dizer em termos políticos, eleitorais, em termo até histórico também, né? E a gente vai ficando por aqui. E aquele, como sempre, para pensar a diferença entre ditadura e democracia, é que na democracia você pode votar, ou seja, escolher primeiro, antes de ter que obedecer às ordens depois. Charles Bukowski. Até.